Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vou trazer para você mais uma mensagem. Como vocês viram aí no início, no título desse vídeo, usei a lei da atração a meu favor e Deus abriu as portas. Mas para aí, vamos colocar os pontos nos is. Como assim lei da atração? Você acredita nisso, irmã Rose? Lei da atração? Você acredita no universo? O que está acontecendo? Meu Deus, isso é certo? Bom, qual é a lei da atração que eu tenho colocado na minha vida? Aqui, ó, palavra, tá? A lei da atração nada mais é do que está na palavra. Mas o ímpio, mas o mundo aí fora, deu nomes. Ontem eu estava vendo, eu sou assim, tá, gente? Eu estudo, eu estou estudando, eu tenho procurado, sim, eu quero crescer na minha vida financeira. São duas áreas da minha vida que eu sofri muito, né? Que é a área financeira e a área sentimental. E eu procurei estudar nas duas áreas, procurei entender essa situação. Na área sentimental, vi que tinha situações que eu fazia que era errado, vi também que tinha um mundo espiritual agindo e eu fui buscar conhecimento, fui buscar entendimento, posicionamento perante Deus, oração, jejum e ação. Tá? Então não adianta só orar e jejuar e ficar esperando que as coisas aconteçam. Aquilo que você precisa fazer, Deus não faz, tá? Então o impossível, o espiritual é com Deus, o que é possível, o que está diante das tuas mãos, é você que tem que fazer. E não é diferente na vida financeira. Eu vim de uma vida de miséria muito grande, eu nem contei nem um terço do que eu já vivi, eu e meus irmãos, meu pai e minha mãe, né? Então, eu vi durante muito tempo minha vida estacionada, estagnada, na miséria mesmo. E depois que eu comecei a entender que havia o lado espiritual, eu já falei aí no canal, se você já me segue, tem alguns vídeos falando sobre isso. E aí me posicionei no lado espiritual e também tem um lado nosso que temos que fazer, estudar, se preparar, ler livros, fazer cursos, se posicionar, fazer o network, né? Ter aí amizade com pessoas do bem, pessoas que de repente abrem uma porta para você. Trabalho, já aconteceu isso comigo umas 2, 3 vezes. A pessoa está trabalhando num lugar e, Rose, olha, surgiu uma vaga aqui, eu lembrei de você. Você quer vir aqui? Isso é o que? Network, né? Tem uma amizade. Trabalhei com uma pessoa numa empresa, quando ela foi para outra, ela me levou junto. Então isso acontece. Então são coisas que estão aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e vão acontecer. Agora da lei da atração, tenho estudado sobre isso, porque eu começo a ver pessoas falando que usou a lei da atração, falou com o universo, falou palavras e as coisas aconteceram. Eu falo, mas como assim? Como que o ímpio faz e nós que somos servos de Deus ficamos orando, chorando, se lamentando, né? E as coisas não acontecem. Agiria Deus dessa forma? Abençoaria um e o outro não? Por que que ele, sendo do mundo, consegue e nós não? O que acontece? Aí começa a buscar em Deus e descobre aqui na palavra, está tudo aqui, realmente. As pessoas falam assim, pessoal do mundo aí, porque o universo, está tudo no universo. Você declara para o universo e as coisas acontecem. Aí você vai na palavra, o que está acontecendo aqui? Foi o próprio Deus que fez o universo. Tem pessoas que falam com o universo, eu falo com Deus que criou o universo, tá? E eu sei que o universo, eu faço parte dele, estamos aqui, não somos diferentes do outro, não, né? Que não tem esse compromisso às vezes com Deus, não tem a sua vida no altar, somos criados por Deus, Deus criou o universo e colocou tudo dentro do universo. E nós também, né? Criou nós, que está aqui, ó. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha que interessante, o poder da lei da atração, né? Que o povo usa aí fora, está aqui baseado na palavra. Foi o próprio Deus que disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, tem ele domínio sobre tudo que há no universo, entende? Então Deus já nos deu. Só que acontece, nós como serva do Senhor, às vezes pensamos, não, Deus não quer que eu prospere, Deus não quer que eu cresça. Não, os ricos, né, eles não herdarão o reino dos céus. O dinheiro, ele é algo amaldiçoado. O dinheiro não é para nós. Nós não precisamos de nada disso que está no mundo, porque Deus já vem nos buscar. E é isso. Então nós tomamos parte disso.
e ficamos tendo o quê? Uma vida minguada, uma vida miserável, uma vida escassa, porque nós escolhemos. E aí usamos o poder da palavra, usamos sim a lei da atração, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu nasci para sofrer. Aí usamos também a lei da atração, usamos também a palavra, o poder da palavra, só que infelizmente de uma forma negativa. E aí nós aprendemos dentro da igreja mesmo, né? Eu lembro lá que, olha, eu lembro que o pastor lá da igreja falava assim, naquela época, né? Olha, mesmo se você tiver um realzinho, né? Traz de oferta, nos ensina a dar pouquinho. Então, são sementes. Nós conhecemos na palavra que diz assim, tem a lei da semeadura. Olha só, a lei da semeadura. Será que não é a lei da atração, que eles dizem aí fora? Lei da semeadura. Tudo que eu plantar, eu colho. Entende? Então, o que você tem plantado? Eles lá plantam coisas boas. Eles começam a declarar para o universo, né? O universo onde está situado todas as coisas. Que quem fez foi o Criador do universo, Deus. Alguns dizem, você pode crer em Deus, crer no universo. Bom, nós cremos em quem? Em Deus, que fez o universo. Nós precisamos entender que fazemos parte do universo e que Deus já nos deu tudo, está aqui nas nossas mãos. Aí cabe a nós usar, né, tomar posse ou não. Então muitos de nós escolhemos não tomar posse, porque aprendemos que não é bom, que não precisa, né? Eu não sei por que nos ensinaram isso, mas tanto o ímpio como quem serve a Deus, tudo que está aqui na terra nós precisamos do ar para respirar, precisamos de tudo que há em alimentos, né? Precisamos nos alimentar para ficar firme, forte, cuidar da nossa matéria, que é o nosso corpo, né? Dentro desse corpo habita uma alma e um espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Mesmo quem serve a Deus não é só espírito, entende? Então, o que serve a Deus é corpo, alma e espírito. O que não serve a Deus é corpo, alma e espírito. O que serve a Deus precisa da chuva, do sol, precisa se alimentar, precisa trabalhar, precisa de dinheiro para viver nesse mundo, né? Nós vivemos num mundo capitalista. Quando você nasce, já precisa de dinheiro. A mãe ali, quando está grávida, já fica preocupada, porque precisa gastar, precisa comprar todo o enxoval, precisa cuidar do lar ali, o quartinho da criança, berço, tudo que você já sabe. Precisa cuidar da saúde, da alimentação dessa criança, gasta com dinheiro, pago com dinheiro. Precisa comprar uma casa, alugar uma casa, pago com dinheiro, não é isso? Precisa estudar, pago com dinheiro. Precisa se vestir, pago com dinheiro. Precisa ajudar a órfã e a viúva, que diz a palavra que é a verdadeira religião, com dinheiro, né? Mas Jesus não precisou disso, né? Como assim que não precisou? Jesus estava com os 12 discípulos, né? Cuidando da obra, da missão que ele tinha. E está escrito lá que mulheres ricas cuidavam da obra, né? Elas ofertavam na vida de Jesus. Jesus precisava de dinheiro também. Mas lá naquela época não tinha R$1, gente, tudo bem. Mas o dinheiro da época que eles usavam era dinheiro, era o capital que eles tinham. Tempos passados eram frutas, eram animais, né? Depois ouro, prata, que já tinha na época. Azeite era o dinheiro da época. É isso, gente. Cada situação teve o seu capital, que era o dinheiro. Então, às vezes a pessoa, não, mas eles davam o dízimo, mas não era dinheiro. Gente, era o dinheiro da época. Nós somos muito sábios, tá? Nós somos uma mente e nós precisamos usar nossa mente para pensar. Nossa cabeça, o nosso cérebro é para a gente pensar. Então, não é porque nós somos servos de Deus que nós somos bitolados, não, tá? Nós conhecemos a palavra, nós precisamos entender ela no íntimo, no profundo. Então, o que acontece? O ímpio, ele vai lá e ele estuda a lei do universo, a atração, a física, os átomos. Eu estava vendo essas coisas e falei, gente, que incrível, né? Eles procuram entender e eles tomam posse. Então eles já descobriram que tem aí uma lei da atração. Tudo que você jogar para o universo vai voltar para você. E o que é isso, gente? Para nós que somos servos do Senhor. O que é a lei da atração? A lei da semeadura. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Aí eles falam, né? Eles profetizam. Na verdade, eles usam a palavra com poder. Aí tem tanta coisa. O Ponopono, que eles ficam lá falando, declarando, né? E declara para o universo e as coisas boas acontecem. Por quê? Porque eles estão usando o quê? O poder da palavra. Vamos lá. Tá aqui, ó. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas.
Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E ali vai seguir, né? Deus criando o universo que você vive. E ele usou o quê? O poder da palavra. Ele falou que ele não fez com as mãos. O único momento que ele para fazer com as mãos é o homem. Ele parou, falou, tá tudo aqui criado, tá tudo lindo, já fiz o universo, né? Ele criou o universo. Já tá tudo aqui que um homem precisa. E agora eu vou fazer um homem. Ele pegou um barro e criou um homem. Depois ele olhou para o homem e falou, tá faltando aí a cereja do bolo, né? Precisa de uma mulher auxiliadora, uma mulher idônea, e nos criou. Então ele colocou o homem e a mulher ali no Jardim do Éden com tudo, do bom e do melhor. Detalhe, não é com escassez não, viu? É muita coisa. Tudo que Deus faz é abrangente, é multiplicado, é grandioso, não é escasso. Não existe miséria com Deus. Incrível que um dia Deus me deu essa visão. Ele criou um mundo e sabe o que ele fez? Ele jogou um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, um pouquinho de brilhante, um pouquinho de pedras preciosas. Pouquinho, só um pouquinho assim. Que é o que nós hoje nos matamos por causa disso, não é verdade? Por causa do ouro, por causa da prata. Às vezes colocamos isso até em primeiro lugar no nosso coração, que é o que aborrece a Deus. Então a palavra é bem clara, né? Em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Entende? Então é isso, você não pode amar o dinheiro. Em primeiro lugar, eu amo a Deus. Ou você ama a Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então é isso que Deus abomina. É isso que nós temos que ter, o equilíbrio. Mas nós precisamos do dinheiro. É importante para nós, sim, para nossa sobrevivência aqui na Terra, até Jesus voltar, tá? E tudo que Deus fez aqui é bom, perfeito e agradável. E já está, sim, dentro do universo. E tem uma lei, que lá fora eles chamam de lei da atração, né? Que falam com o universo, porque já é algo que Deus já deu para todos nós. Deus deu para todos nós, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Para aquele que busca andar nos caminhos do Senhor e para aquele que não, entende? Então, conforme você usar, isso daí não está falando de salvação. Salvação é outra situação, nós misturamos tudo. Nós achamos que quem é salvo, né? Se for rico vai perder a salvação. Gente, é uma confusão que nós, servos de Deus, fazemos, que só misericórdia. Por isso que há entre nós muitos que sofrem. A palavra diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos buscar conhecimento. E sim, eu quero prosperar. Sim, eu quero sair dessa situação de miséria, de escassez. Quero receber de Deus o que é meu por direito, né? Que já está aqui no universo, que Deus colocou. Eu tomo posse em nome de Jesus. E agora começo a andar, colocar isso em prática. O poder da palavra. Você já usa isso. Você já usa a lei da atração. Só que de uma forma negativa, porque era o meu caso. Eu vivia falando, já falei para vocês aí, para mim nada dá certo, eu nasci para perder, tudo que eu faço não vai para frente, eu não entendo, e as coisas aconteciam da forma que eu declarava, entende? As portas parecem que nunca se abrem, as portas não se abriam. Então era algo fechado, porque tem um mundo aí espiritual, ele ouve o que você fala, ele vê as brechas que você dá, ele entra e trabalha e destrói. Você está recebendo aquilo que você está lançando para o universo, entende? Estamos aqui no universo que é a Terra, gente, é uma bola, nós estamos aqui dentro. E dentro desse universo que é uma bola, né? Que é aqui a redondinha nossa Terra, né? Tem tudo que Deus já colocou dentro do universo. Tá todas as sementes aí. Sementes boas, que você pode tomar posse, e semente más. Tem o poder da palavra, que você pode usar para o lado positivo como para o lado negativo. É você que decide. Às vezes você acorda pela manhã, como eu já disse para vocês, eu tive essa experiência na minha vida. Estou falando de algo que eu fazia. Levantava já reclamando do dia, mal dizendo o dia, né? Era um dia péssimo. Só aconteciam as coisas ruins. Houve uma brecha tão grande na minha vida que o inimigo entrou e destruiu, entende? Por quê? Porque eu declarava. Aquilo que eu declarava aconteceu. Por exemplo, nós vamos aqui, Jó, é bem clara, diz assim, Jó, aquilo que eu mais temia me aconteceu, porque ele tinha medo de perder seus filhos, ele tinha medo que seus filhos andassem de uma forma incorreta, ele tinha medo que esse mal viesse à vida dele, tanto que ele oferecia ofertas, né, em prol dos seus filhos, em prol dos seus filhos. Ele tinha um medo que nutria ali dentro do coração dele. E Satanás, que não é bobo nem nada,
começou a analisar a vida de Jó, uma vida perfeita, né? Deus prosperava a vida de Jó, Jó era rico, né? Alguns que dizem aí que a riqueza não agrada a Deus, Jó era rico, não é o único que você vai ver aqui na Bíblia, vários desses homens e mulheres eram riquíssimos, porque Deus é riqueza, gente. Se começar a estudar Deus, você vai ver, Deus é riqueza, é prosperidade, é multiplicação, é alegria, é felicidade, é amor, é tanta coisa linda, sabe, o nosso Deus. E Jó era esse homem aí, rico, ele temia. Então o inimigo prestou atenção na vida de Jó, porque o inimigo ele é astuto, a palavra diz isso, né? Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para que possa nos tragar. Ele viu ali uma fraqueza, olha, ele tem medo de perder o filho. Ele tem ele declara isso, olha, então é aí que eu vou entrar. E foi lá, aí você conhece da história, vai lá falar com Deus, e Deus fala para ele, toda a história de Jó você já conhece. Mas observa só, isso me chamou a atenção. Aquilo que mais eu temia me aconteceu. Muitas vezes nós ficamos assim, temendo. Eu estou mudando algo na minha vida, sempre tinha medo de perder, sempre tinha medo que faltasse, e faltava. Então, olha para vocês verem a escassez que estava na minha vida, que como eu vim de uma vida de muita escassez, muita miséria, sempre faltava, até, gente, é coisa assim que eu não sei nem como te explicar isso, mas olha só o que acontecia comigo. E eu estou tratando disso ainda, tá? Eu não estou liberta nisso não. Eu estou caminhando. Então, vamos supor, eu fazia uma mistura, né, para os meus filhos, e aí eu deixava um pouquinho para amanhã, porque pode faltar. Pode ser que amanhã eu não tenha dinheiro para comprar. E era inconsciente. Eu comecei a perceber em tudo que eu fazia. Outra coisa que eu fazia também, eu passei um período da minha vida onde eu não tinha condições de comprar um sapato, comprar uma roupa, né? Então, meu pai comprava roupa no brechó. Eu sempre andei muito com roupa de brechó ou com roupa que as pessoas nos davam. Então, eu ficava torcendo para que alguém nos desse ali uma roupa, uma calça, um sapato, um tênis, né? Meu pai comprava roupa para nós só no final do ano, que era quando ele podia, o 13º ele era aposentado e fazia um bico, que era assim que ele falava. Então no final do ano ele comprava duas peças, uma para o Natal e uma para o Ano Novo, era uma alegria. Natal e Ano Novo nós com roupinha nova, com sapatinho novo. O Natal, acho que é por isso que eu amo tanto o Natal, sabe? Amo o Natal. Luzes, Natal, me representava ali a fartura dentro da minha casa, porque chegava nesse final de ano, meu pai comprava uma roupa e um sapato para cada um, né? Nós éramos em 5 filhos, né? E tinha um pernil, alimento assim, meu pai gostava muito de cozinhar, né? Cozinhava muito bem. Era aquela alegria dentro do meu lar, né? Então eu acho que ficou na minha memória. Para mim o Natal, eu amo o Natal. Esse momento que eu vi ali uma prosperidade. No decorrer do ano, um tênis só, gente, para um sapato que era, na época, era um sapato bom, não. Era um sapato que ia se desgastando, né? Ia rasgando, ia ficando velho. E a gente tinha que usar aquele sapato o ano todo. E quando eu tive condições de começar a comprar minha roupa, de começar a comprar meu sapato, eu peguei um hábito que até minha mãe também tinha. Depois eu conto mais sobre isso. Eu comprava uma roupa nova e guardava a roupa nova. Comprava um sapato novo e guardava o sapato novo. Comprava um sapato novo e continuava usando o sapato velho, porque aquele sapato novo tinha que guardar, porque poderia faltar. De repente, um dia que eu for sair, um dia que eu for numa festa, eu teria. Em parte é bom você ter uma coisa guardada aí para esses momentos, né? Mas você precisa usufruir daquilo que Deus tem dado para você, né? Mesmo que seja pouquinho. A palavra diz assim, ó, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você não é fiel, se você não consegue usufruir do pouquinho que Deus está te dando, como que Deus vai te dar um muito? Não é verdade? Eu peguei esse hábito para mim e eu estou lutando com isso, né? Mas olha só, eu tive uma experiência. Acho que há 2 anos atrás, eu fui guardando. Eu tinha vontade de ter sapato de salto alto. Eu comprei alguns sapatos de salto alto, comprei bota, comprei sandalinhas, guardei. Tem uma parte do guarda-roupa embaixo, guardei tudo lá nas caixas, tudo novinho guardado. Comprei umas roupas boas, roupas boas, vestido, tudo guardadinho, deixei lá. E um belo dia veio uma enchente, e aí eu continuei usando as mesmas roupas que eu tinha, né? Os mesmos sapatos que eu tinha, e aquilo está guardado para uma hora que eu precisar, uma festa, alguma coisa, está guardado, porque eu posso perder, né? Pode me faltar, o medo da escassez, né? Na minha vida. E aí veio a enchente, eu acho que foi a metade da parede, sabe? Entrou água aqui, entrou água aqui nesse lugar onde eu moro, 2 anos atrás. E o que aconteceu com tudo aquilo que eu estava guardando? Estragou tudo. Tive que jogar tudo fora, gente. Joguei fora. Ficou tudo, algumas roupas, né? Sapatos meus novos, uma bota nova que eu tinha, que eu devo ter usado umas 2, 3 vezes.
estragou tudo, porque ficou dentro da água. Depois eu coloquei, foi uma confusão dentro de casa, foi uma semana tentando colocar em ordem, aqueles sapatos ficaram molhados dentro de uns sacos, e aí depois quando chegou o dia, não tinha para ajudar, ficou um período de chuva, né? Não tinha sol, não tinha como lavar aquelas roupas, algumas peças de roupa eu tive que jogar fora, porque ficou estragada, fedendo, os sapatos estragaram tudo. Bom, resumindo, tudo que estava guardado eu perdi, né? E aí eu tive que começar de novo. Comprar um sapato, ganhei uma bota da minha filha, foi indo, né? E eu não tenho a quantidade que eu tinha mais não, porque a quantidade que eu tinha eu perdi. E isso veio para mim como um ensino, né? Eu não usei aquelas peças, não usei aqueles sapatos novos, não usei aquelas roupas novas e elas se perderam. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A escassez fez isso comigo. Então eu tinha esse hábito, até hoje, às vezes tô terminando ali, faz a comida, todo mundo almoça, e eu, ai não, devo deixar um pouco aqui, vou guardar para amanhã. E falo, não, deixa aqui para todo mundo comer. Não vai faltar. E agora eu tô começando a colocar isso na minha mente. E eu tô vendo assim um progresso, gente, uma mudança, né? As portas se abrindo, não tá faltando nada dentro do meu lar. Tinha um medo dentro de mim. E é interno, é algo que você precisa trabalhar. E eu tô trabalhando isso. Porque eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ter aquilo que é meu por direito em Cristo Jesus. Agora eu estou lutando com todas essas crenças limitantes que veio desde a minha infância, na minha adolescência, dentro da religião, está tudo aqui embutido, que eu estou mudando a minha mentalidade, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Então, essa é a mensagem para você. Use aquilo que Deus nos deu, tá? Tá tudo aqui dentro desse universo. Existe uma lei sim, é a lei da semeadura. Deus já nos deu, o Criador do universo que fez todas as coisas, colocou aqui dentro do universo, e é para nós usufruir. Tá aqui, novamente eu vou ler 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre tudo, né? Resumindo aqui, sobre tudo que há na terra, no mar, no céu, né? Nas aves, essas coisas todas, tá tudo aqui para nós. Tudo está nas nossas mãos. Às vezes a gente fica assim, eu oro, peço e Deus não dá, porque Ele já deu. Outra coisa que me chamou a atenção, a expressão de Deus vai revelando, sabe a palavra? Eu estava meditando, até comentando com a minha filha, aquela passagem que diz que Jesus, Ele multiplicou 2 pães e 5 peixes, né? Os discípulos chegam ali falando, olha, não podemos dispensar, tinha uma multidão ali, mais de 10 mil pessoas, tá? Porque diz que era mais de 5 mil homens, e naquela época não contava mulheres e crianças, né? Então, em torno de umas 10 mil pessoas ou mais. E ali tinha uma situação difícil, precisava alimentar aquele povo. E Jesus fala assim, o que nós temos aqui? Alguém disse, temos 2 pães, o menino tinha lá 2 pães e 5 peixes. Então, trouxe para Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou o pão e os peixinhos e simplesmente agradeceu. Olha, gente, olha esse insight aqui. Agradeceu. Ele não ficou orando, por exemplo, até comentei com a minha filha, né? Eu falei, o que será que eu faria? O que será que você faria nessa situação? Eu, falando por mim, acredito que você faria o mesmo. Eu ia pegar, ver aquela multidão de gente, eu com 2 peixes na mão e 5 pães, eu ia começar a orar e de repente até chorar. Começar a falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha aqui, Pai, essa multidão. Eu preciso alimentar eles, meu Deus. Por favor, Senhor, entra com providência. Eu só tenho 2 peixinhos. Eu só tenho 5 pães, Senhor. Mas o Senhor pode, Pai, multiplicar. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Com medo, com a escassez dentro de mim, né? Apavorada de ver aquela multidão e eu com 2 peixinhos e 5 pães na mão. E eu estaria como? Apavorada mediante aquela situação. Mais de 10 mil pessoas, eu com 2 peixes e 5 pães nas mãos, né? Estaria ali orando, com medo, falando, pensando dentro de mim, não vai dar, é pouco, é pouco. Acho que não dá para alimentar nem 5 pessoas, é muito pouco. Meu Deus, misericórdia, tá aqui dentro, ó, entendeu? O que eu estou acreditando? Eu estou acreditando que é pouco, eu estou acreditando que não vai dar. E o que você acha que iria acontecer? Não iria dar. Ia ficar orando ali. Então, gente, é porque a gente precisa ter fé, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Gente, pode ir todo mundo e se vira, entendeu? É isso que aconteceu, uma vergonha. Por quê? Por falta de fé, por falta de acreditar. Mas Jesus não. Ele pegou 2 peixinhos e 5 pães e agradeceu. E por que ele agradeceu? Porque ele já sabia que ele tinha, estava nas mãos dele. Ele sabia que Deus já tinha nos dado.
que nunca vai nos faltar. A palavra não diz isso? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará? Ele cria nisso. Se Deus é meu pastor e nada vai me faltar, está aqui. 2 peixes e 5 pães. Só basta agradecer, porque eu já tenho. Ele agradeceu e ali houve ali a multiplicação, tá bom? Todo mundo comeu e ainda subejou, sobrou. É isso, gente, é um mistério, tá? Procure conhecer esse Deus. Procure conhecer como ele age e você vai ver a sua vida mudar. Amém? É isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.